Como Vossa Excelência encara a atividade correicional? Quais seus fins e meios? A atividade correcional, ela tem o fim específico e principal de ensinar, de fazer com que as instituições, os tribunais, as varas do trabalho funcionem adequadamente, como devem funcionar todas as instituições. Ela não tem nem deve ter nenhum intuito disciplinar, policialesco. Ao contrário, é o intuito de ensinar, de orientar, partindo do pressuposto de que quem está exercendo o cargo de corregedor-geral é um colega magistrado apenas mais experiente e, portanto, em condições de auxiliar os seus colegas de hierarquia inferior na escala do judiciário para melhor desempenhar as suas funções e prestar melhor serviço ao jurisdicionado. Qual a metodologia adotada por Vossa Excelência para realizar a correição geral nos tribunais trabalhistas e resolver as correições parciais que lhe foram apresentadas? As correções nos tribunais, nós adotávamos o método de primeiro pedir informações, já colhíamos dados que seriam necessários, já fazíamos aqui em Brasília, com a minha equipe, já fazíamos aqui a equipe, junto com a equipe, um exame desse material e depois é que nós íamos para a sede dos tribunais regionais. Para quê? Para ganhar tempo, para que as correções não demorassem muito tempo. Então nós já íamos daqui com os endereços certos, né? Com os pontos certos que nós deveríamos examinar lá em loco, né? E aí fazíamos as verificações e prestarmos as orientações. Aqui, nos pedidos de correções feitos para o corregedor aqui, é preciso que eu explique para você que a instituição corregedoria, ela é uma instituição em formação. Uhum. Ela ainda está por encontrar o seu ponto definitivo de atuação. Ela vem sendo construída ao longo dos anos pelos vários ministros que exerceram o cargo de corregedor-geral. Eu diria que é uma instituição infiere, ela está sendo feita, está sendo construída, e sempre com este objetivo. Acabou se institucionalizando, acabou se consagrando certas medidas, certos procedimentos que têm dado os melhores resultados. Por exemplo, é muito frequente hoje, e de uns anos para cá, os chamados pedidos de providências. Não é propriamente um pedido de correição, é um pedido de providência que um jurisdicionado faz e expõe o seu ponto de vista, que muitas vezes precisa de uma medida urgente. E o corregedor pode atuar sem ferir, sem revogar nenhuma decisão, mas apenas fazendo com que aquela decisão que está sendo questionada, ela pare, né? Fique estática até que a parte possa entrar pelo juízo natural e obter a reforma da decisão, porque o corregedor não deve ter esse poder de reformar decisões. No máximo, ele paralisa a decisão, a não ser nas hipóteses específicas em que a lei assim permite, quando houver tumulto processual, por exemplo. Mas muitas vezes não se trata de tumulto processual. A parte precisa de tempo para ingressar no juízo natural com a medida processual adequada. Ele entra com o pedido de providência, o ministro corregedor defere o pedido de providência e paralisa aquele ato que está sendo questionado até que a parte possa ir no juízo natural e obter a revogação, a reforma daquela decisão. Isto tem sido, no meu modo de ver, uma das atuações mais eficientes da corregedoria. Mais eficientes, que produz melhores resultados, porque é pela função corregedora, daí a afirmação de que é uma instituição em formação, que melhor tem se atuado. Porque muitas vezes, para você esperar que o prazo para um recurso, ingressar com recurso, que seja designado um relator, que seja examinado o processo num gabinete, enfim, uma parafernália de providências processuais que devem ser observadas, às vezes as coisas, o problema se consumou
e não houve a solução adequada para o problema. Com o chamado pedido de providências, o ministro corregedor paralisa aquele ato e dá tempo para que a parte possa procurar o chamado juízo natural para obtenção de uma decisão favorável à sua pretensão. Durante o mandato de Vossa Excelência como Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, quais os principais desafios e problemas que teve de enfrentar? O primeiro problema que existe na Justiça do Trabalho, já existia e continua existindo, vamos dizer, é o tamanho da Justiça do Trabalho, não é? É também o tamanho do nosso país, porque nós temos vários Brasis, não é? Portanto, os problemas que muitas vezes você conhece daqui, conhece do Sul, não é o mesmo problema do Nordeste, não é o problema do Norte. Então, é muito interessante esta atuação da Corregedoria, porque não só ele ensina, mas ele também aprende. Ele vai tomando conhecimento com as várias realidades dos vários Brasis e, portanto, as várias realidades das várias justiças do trabalho, nas várias regiões por onde ela atua. Aliás, atua em todo o país. Mas as diferenças de problemas são muito, muito grandes. Uma região, por exemplo, como a daqui de Brasília, nunca ela vai ter uma questão sobre direito marítimo. Mas a de Pernambuco tem, a de Alagoas tem, a do Pará tem, a do Rio tem, entende? A de Mato Grosso também não vai ter problema de reclamação de tripulante de navio de longo curso, porque lá não existe isto. Enfim, os problemas da Amazônia são diferentes dos problemas do Nordeste, são diferentes dos problemas do Centro-Oeste, diferentes dos problemas do Sul, e isto se reflete nas relações de trabalho, nas relações de emprego e no modo de atuação da Justiça do Trabalho. Até mesmo para aprender e conhecer as várias terminologias e os significados das expressões que são usadas. Isto é muito importante, não só para a Corregedoria, mas também para os juízes. Ao fazer um balanço do período em que esteve à frente da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, quais pontos e aspectos destacaria? O aspecto mais importante da função corregedora é o de orientação, o de ensino. Tudo visando o quê? Visando o bom funcionamento das instituições, porque isto é absolutamente fundamental. A instituição, seja ela qual for, que não tenha um bom funcionamento, ela não tem prestígio social, não é bem avaliada pela população. E isso, ela não é socialmente útil. Isto aqui é a expressão adequada, né? Todas as instituições que não são socialmente úteis, elas tendem a ser desmoralizadas e muitas vezes até a desaparecer. Não tem sido o caso da Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho, desde a sua instituição no Brasil, ela tem uma carreira, uma trajetória sempre ascensional, sempre mais respeitada e sempre mais querida e sempre mais atuante. E isto decorre da atuação dos seus magistrados e dos seus servidores. Porque as instituições, sempre digo isto, são ficções. Elas não valem pelos aspectos materiais que ela tem, elas valem pelas pessoas que as integram e pela conduta dessas pessoas. O que, no entender de Vossa Excelência, poderia ser feito para melhorar as relações trabalhistas no Brasil e o desempenho da Justiça do Trabalho? O problema é conhecido, proclamado, estudado e, infelizmente, até aqui não tem se conseguido o encaminhamento neste sentido, no sentido da simplificação da legislação trabalhista, da modernização da legislação trabalhista. Nós temos uma consolidação excelente, que já deu excelentes frutos, que já teve uma fase importantíssima, mas que ainda é importante, mas que precisa ser modernizada. Não tenho nenhuma dúvida que o grande número de ações que existe na Justiça do Trabalho no Brasil, sem paralelo no mundo, é uma decorrência da inadequação dessa legislação para a realidade social e econômica que o país enfrenta. Então, o que precisa é modernizar a legislação. E começaria essa modernização, e todos têm, há praticamente uma unanimidade quanto a isto,
na modernização da legislação sindical. Por que pela legislação sindical? O Brasil, a sociedade brasileira é uma sociedade muito díspare. Nós temos, como acabávamos de mencionar, vários Brasis. É muito difícil que a legislação trabalhista possa ser aperfeiçoada pelo Congresso Nacional. O próprio Congresso Nacional encontra enorme dificuldade para mexer na legislação trabalhista. Como então, não sendo o Congresso, como poderia ser feita esta modernização? Deveria ser feita pelos sindicatos. Ninguém melhor do que as partes para saber o que lhes interessa. Então, os sindicatos de empregados e desempregadores, pelas vias próprias da convenção coletiva ou do acordo coletivo, poderiam promover esta modernização da legislação. A aplicação genérica da legislação que está aí, de origem estatal, ela não atende mais às necessidades da sociedade brasileira. Então, estes atores sociais, sindicatos de trabalhadores, sindicatos de empresas, poderiam promover esta modernização pela via das convenções coletivas e pela via dos acordos coletivos. Eles sim sabem com minúcia o que é que está acontecendo na sua empresa, no seu setor, e que muitas vezes o deputado, o senador e até mesmo o juiz não sabe o que está acontecendo. Isto poderia... Agora, precisa mexer nessa legislação sindical. Precisa que esses sindicatos, tanto de empregadores como de empregados, realmente sejam legítimos representantes, não apenas de direito, mas de fato, que conheçam a realidade das atividades econômicas, das relações de trabalho onde eles atuam. E bem conhecendo, como devem conhecer, eles teriam condições de, aqui e acolá, promover esta modernização da legislação trabalhista brasileira.